O relógio na parede do escritório marca exatamente 3 da manhã. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo zumbido constante do servidor no canto da sala e pelo clique metálico de uma caneta sendo pressionada. Você está diante de um projeto que parece ter perdido o sentido. O cansaço físico não é a parte difícil. A parte difícil é a sensação de que, não importa quanto esforço você aplique, o sistema ao seu redor parece desenhado para engolir sua clareza e transformar sua disciplina em um mecanismo de repetição vazio. Quando a pressão sobe, a primeira coisa que desmorona não é a competência técnica, mas a capacidade de manter a distância necessária entre quem você é e a urgência do momento. Muitas vezes, interpretamos o autodomínio como uma armadura que nos torna imunes ao caos. Mas, na prática, o verdadeiro controle sob pressão funciona mais como um filtro de alta precisão. Imagine um homem em uma sala de reuniões, sob o fogo cruzado de críticas ácidas e decisões que precisam ser tomadas em segundos. O impulso imediato é reagir, defender o ego, contra-atacar ou simplesmente se retirar para um estado de paralisia emocional. O estoicismo, nesse cenário, não aparece como uma frase bonita gravada em pedra, mas como uma pausa deliberada. É o espaço de um milissegundo onde a razão intercepta o impulso antes que ele se torne uma ação irreversível. O que acontece durante esse milissegundo é o que separa alguém que é controlado pelas circunstâncias de alguém que as navega. Esse espaço é onde a mente avalia: isso é um problema real ou apenas uma projeção do meu orgulho? É aqui que a disciplina deixa de ser sobre força de vontade e passa a ser sobre economia de energia. Você para de gastar sua capacidade cognitiva tentando mudar o que é imutável e redireciona todo o seu foco para a única variável que você realmente possui, a sua próxima ação. Considere a rotina de alguém que trabalha em ambientes de instabilidade constante, como uma equipe de resgate ou um operador de sistemas críticos. Para essas pessoas, a calma não é um traço de personalidade, é uma competência treinada. Eles sabem que o medo e a raiva são sinais de alerta, não ordens de comando. Quando o alarme dispara ou o projeto colapsa, o corpo inunda o sistema com cortisol e adrenalina. O erro comum é tentar suprimir essa reação biológica. O erro é acreditar que se você está sentindo pânico, você falhou. O domínio mental acontece quando você reconhece o pânico, aceita a aceleração dos batimentos cardíacos, mas não permite que essa resposta fisiológica dite o ritmo da sua decisão. Você já sentiu que, ao tentar manter a calma, você na verdade estava apenas represando uma tempestade que, inevitavelmente, acabaria saindo em algum momento? Essa é a falha fundamental na interpretação popular da disciplina. A disciplina estoica não é uma represa, é um canal. Ela não bloqueia a emoção, ela a direciona. Se você sente raiva por uma injustiça no trabalho, o estoico não finge que a raiva não existe. Ele a observa como um dado externo, um ruído, e pergunta como essa raiva pode ser usada para identificar a falha no processo que causou o problema. A raiva, nesse caso, torna-se um combustível para a análise, em vez de ser o combustível para uma explosão que destruiria sua credibilidade. A pressão, quando vista de perto, é quase sempre uma questão de escala. Nós superestimamos o impacto de um único erro e subestimamos o poder de uma correção de curso silenciosa. Quando você falha em um projeto ou recebe uma crítica severa, o ego humano clama por uma resposta imediata. Queremos justificar, explicar, culpar ou desistir. A decisão de não fazer nada, de escolher o silêncio, é frequentemente a decisão mais difícil de todas. O silêncio, quando você tem argumentos para vencer uma discussão, é uma demonstração de força
que a maioria das pessoas nunca experimenta. É a prova de que você não precisa da validação externa para saber que seu julgamento está correto. Vamos observar o fenômeno da espera forçada. Em situações de alta pressão, há sempre um período de incerteza onde a resposta não depende de você. Você entregou o relatório, enviou a proposta, tomou a decisão difícil. O resultado está em um limbo. A maioria das pessoas preenche esse silêncio com ansiedade, revisando o que foi feito, imaginando cenários catastróficos ou tentando forçar um resultado que já não está sob seu controle. O autodomínio, aqui, é a prática de retornar ao trabalho invisível. É voltar para a mesa, abrir o próximo arquivo e continuar executando com a mesma qualidade de antes, mesmo que o mundo ao redor pareça suspenso. Essa capacidade de manter a constância enquanto o resultado é incerto é o que define o caráter. É um trabalho que ninguém vê. Não há aplausos por manter a calma enquanto o projeto está estagnado. Não há reconhecimento por não reagir a uma provocação desnecessária. Mas é exatamente nesse terreno, o terreno do esforço não celebrado, que a estrutura da força interna é construída. Se você só trabalha quando o sucesso é garantido ou quando o ambiente é favorável, você não está exercitando a disciplina, você está apenas colhendo os frutos da sorte. A verdadeira disciplina aparece quando o desânimo bate, e mesmo assim, a mão continua escrevendo, o corpo continua treinando, a mente continua focada. Existe um ponto de virada onde o caos externo para de penetrar a sua barreira mental. Não é um estado de dormência ou apatia. Pelo contrário, é um estado de hiperlucidez. Quando você aceita que a instabilidade é a regra e não a exceção, o impacto da pressão diminui drasticamente. Você para de se surpreender com as dificuldades. Quando algo dá errado, e algo sempre dá errado, você não se pergunta por que isso aconteceu com você. Você pergunta o que isso me exige agora. Essa pequena mudança de sintaxe mental transforma uma crise em um problema técnico. E problemas técnicos, por definição, têm solução ou, pelo menos, têm um caminho de mitigação. A rotina, muitas vezes vista como uma prisão, é na verdade a ferramenta mais poderosa para a manutenção desse estado mental. Quando o ambiente externo é caótico, a sua rotina interna é o seu ancoradouro. Manter horários, manter o ambiente de trabalho organizado, manter o ritual de estudo ou de exercício. Mesmo quando a pressão tenta forçar você a abandonar tudo isso em prol de uma urgência artificial, é um ato de rebeldia. É a sua forma de dizer ao ambiente que, embora você não controle o que acontece fora, você mantém o controle total sobre a sua própria órbita. Muitas pessoas chegam ao final de um longo ciclo de estresse e percebem que, apesar de terem superado a pressão, elas perderam algo importante, a capacidade de sentir clareza. Elas estão exaustas, amargas e cínicas. O estoicismo não prega a insensibilidade, mas a preservação da integridade. Se ao final de uma decisão difícil você perdeu sua capacidade de agir com justiça ou de manter sua própria postura, a vitória foi uma derrota disfarçada. O custo do sucesso não pode ser a sua própria sanidade. A revelação prática, que muitas vezes só percebemos depois de anos de prática, é que o autodomínio não é um destino final. Não é algo que você conquista e depois pode relaxar. É um músculo que atrofia com o conforto. Toda vez que você escolhe a resposta fácil, toda vez que você se deixa levar pela emoção do momento, toda vez que você sacrifica a razão pelo impulso, você está perdendo um pouco dessa capacidade. Por outro lado, cada vez que você suporta o desconforto,
Cada vez que você escolhe o silêncio diante da provocação, cada vez que você executa o seu trabalho mesmo estando cansado, você está fortalecendo a sua estrutura. A pressão nunca vai embora. O mundo não vai ficar mais calmo, mais previsível ou mais justo. A única variável que pode mudar é a sua resposta. O que você faz quando ninguém está olhando? Quando o relógio marca 3 da manhã e o resultado parece incerto, é a única coisa que realmente define quem você é. A decisão de agir com razão, não por superioridade moral, mas por pura necessidade estratégica de manter a sua própria mente sob o seu comando. É o que permite que você continue avançando enquanto outros desmoronam. O autodomínio estoico, no fim das contas, é apenas a prática de ser a pessoa mais lúcida na sala, especialmente quando a sala está em chamas.